Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do MIP em Dia. E hoje, em clima de Natal, nós vamos falar sobre a relação entre a sua árvore aí que você montou com presépio, estrelas, pisca-pisca e uma plantação de milho. O que será que elas têm em relação uma com a outra? Bom, para começar o nosso episódio, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a família Elateridae, que é uma família de insetos da ordem Coleóptera, aquela ordem dos besouros, onde a gente tem uma variação muito grande de formas, cores, tamanhos. E a família Elateridae, ela é um tanto quanto desconhecida pelo nome, mas não tenho dúvidas de que quando eu disser o nome popular dos insetos pertencentes a essa família, vocês vão conhecerem ou terem ouvido falar. São os vagalumes. Esse inseto, embora tenha toda essa característica de luminescência na fase adulta, a gente acha bonito, são insetos praga em relação à sua ocorrência em áreas agrícolas, especialmente na fase larval. Eles são chamados popularmente, a fase larval, de larva-arame e acontece em culturas bastante importantes como milho, trigo, arroz, a batata, a beterraba, entre outras plantas aí cultivadas não só no Brasil, mas em outros lugares da América do Sul, América do Norte e Ásia, tem a ocorrência dessa praga em algumas localidades de forma bastante intensa. Bom, então, como eu disse, as larvas são pragas, os adultos não, mas são bastante famosos pela sua luminescência. Como é que acontece o ciclo desse inseto? Então, as fêmeas elas colocam os ovos no solo e depois da eclosão, as larvas elas começam a se alimentar da semente que está ali plantada no solo, das raízes das plantas que estão se desenvolvendo. E aqui no Brasil especificamente, são mais preocupantes na cultura do milho. Então, ao longo deste episódio, nós vamos fazer algumas relações, contar um pouco do que acontece na cultura do milho. A larva ela é esbranquiçada e quando ela está completamente desenvolvida, ela vai adquirir uma coloração meio marrom, um pouco amarelada, e o corpo dela fica bastante esclerotinizado. O que é isso? Ele forma como se fosse realmente uma carapaça, então fica com uma rigidez que é visível praticamente ali, quando você olha, você já percebe que é um inseto bastante esclerotinizado, e por isso também, como eu já comentei, são chamados de larva-arame. As larvas elas podem ficar muito tempo no solo, algumas espécies podem ficar 2, 3, até 5 anos, existem trabalhos que relatam esse tempo de desenvolvimento, e esse período ele vai ser influenciado por fatores como a disponibilidade de alimento que esse inseto vai ter ali no solo, e outros fatores abióticos como temperatura, o próprio pH do solo, tudo isso vai interferir no período de desenvolvimento do inseto. Depois, como é um coleóptero, a gente sabe que os coleópteros têm um ciclo de desenvolvimento completo, eles são holometabólicos, então passam pelas 4 fases de desenvolvimento. Nós falamos aqui dos ovos, que são depositados no solo, a eclosão das larvas, essas larvas vão então passar para a fase de pupa, e essa fase também ocorre no solo. Depois de algum tempo, não vai demorar tanto tempo como a fase larval, mas depois de algum tempo ali do período de pupa, nós temos a emergência dos adultos, que são aí os famosos vagalumes. Os principais danos causados por essa praga são referentes ao estabelecimento da população ideal de plantas ali no campo e do vigor dessas plantas. Eles acabam reduzindo a população e, consequentemente, causam queda na produtividade. No Brasil, pessoal, as principais espécies que a gente tem de larva-arame pertencem aos gêneros Conoderos e ao gênero Melanotus. Talvez vocês já tenham ouvido falar também sobre esses 2 grupos. Mas existem no total mais de 10 mil espécies já catalogadas dentro dessa família, dividida em 400 gêneros. Nós falamos aqui apenas de 2, que é o que ocorrem no Brasil, Bom, então os danos a gente já comentou, mas são muito severos em plantio de milho, principalmente em milho após pastagem, porque como não ocorre o preparo anual do solo, a gente acaba criando uma condição bem propícia para o aumento de população dessa praga. Então, como tudo, a gente tem ali pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. O não revolvimento do solo, o não preparo do solo
que a gente vê em muitas culturas acabam favorecendo a ocorrência de algumas pragas. É o caso da larva arame, que nesse não preparo, nessa semeadura direta, acaba sendo favorecida. E também a gente tem relatos de eficiência limitada, vamos dizer assim, dos inseticidas disponíveis. Isso, aliado ao longo ciclo de vida do inseto e também ao fato de ter um hábito subterrâneo, torna a larva arame uma praga bastante difícil de controlar. E a gente tem também todas as interações que ocorrem ali na rizosfera, que é o ambiente que esse inseto habita. Então, a interação com as raízes das plantas, com os micro-organismos, com a parte física do solo, química, tudo isso acaba tornando a dinâmica muito grande e acaba também dificultando um pouco o manejo, o controle desse inseto. Aliado a isso, e um outro ponto de atenção, é o fato deles serem herbívoros generalistas. O que é isso? Eles se alimentam de muitas culturas. Inclusive, algumas espécies podem se alimentar de matéria orgânica que está ali no solo, não necessariamente da planta em desenvolvimento. Então, esse fato acaba favorecendo a ocorrência do estágio larval dessa praga em diversas culturas. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos essa praga tem uma pressão maior do que acontece aqui no Brasil e estava, digamos que, em controle, né, até o início dos anos 2000. O pessoal lá utilizava inseticidas do grupo organoclorado. Como a gente sabe, esse inseticida, esse grupo foi banido, a gente não usa mais nem lá e nem aqui, ele foi banido de forma geral das possibilidades de manejo, e depois disso eles tiveram um aumento considerável da ocorrência dessa praga e bastante prejuízo em alguns casos devido à dificuldade de manejar. Um outro ponto de atenção é a identificação da praga. Na fase larval é uma tarefa bastante desafiadora porque eles têm as características como um todo são muito parecidas entre as espécies. Então a gente tem dificuldade, a diferenciação é feita por algumas estruturas que são presentes em umas, ausentes em outras, e também a gente teve recentemente avanços em técnicas moleculares que ajudam a diferenciar uma espécie da outra, mas a campo fica bastante complicado, é importante ficarmos atentos. E em relação ao monitoramento, será que a gente consegue monitorar essa praga? A resposta é sim, mas nós não temos ferramentas e metodologias tão eficientes quanto a gente tem para outras pragas em outras culturas. Mas alguns estudos técnicos científicos mostram que as iscas, né, de feromônio sexual podem ser utilizadas para fazer o monitoramento, para estimar a abundância e distribuição dessa praga nas regiões, mas são usadas, no caso, para adultos, né, e não para a fase larval. E também é possível fazer a amostragem do solo, então a gente faz ali uma coleta de solo de 30 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura aproximadamente e 10 centímetros de profundidade. Retira-se essa amostra e faz-se a contagem das larvas que estão ali. Porém, como a espécie tem uma dinâmica muito grande, eles podem atingir profundidades maiores que essa amostragem não vai pegar. Eles não se locomovem muito, né? Não tem uma grande capacidade de dispersão, mas eventualmente ali uma amostra pode não representar a ocorrência dos insetos como um todo. Então é bastante importante considerar a amostragem, mas não depender dela para a tomada de decisão, neste caso específico, de besouros, de larvas da família Elateridae. E existem também algumas armadilhas que têm relatos em trabalhos científicos que são feitas com sementes em germinação. Essas sementes são colocadas no solo e aí, devido à atividade de respiração da semente e ao CO2 gerado, as larvas acabam sendo atraídas e a gente consegue também fazer ali uma estimativa de ocorrência de espécies. É mais ou menos como funciona para monitoramento também de pragas de grãos armazenados, quando a gente utiliza armadilhas que vão favorecer a atração desses insetos devido à disponibilidade ou não de gases como CO2 e o próprio oxigênio. Existem também relatos da utilização de plantas armadilhas. O que é isso? É quando a gente coloca uma planta que vai atrair o inseto em meio a uma cultura principal. Tem trabalhos que mostram resultados eficientes na utilização dessa técnica. Um, inclusive, mostra a consorciação de morango com trigo, onde houve a redução
dos danos da praga no morangueiro. Bom, a gente falou há pouco a respeito do manejo químico, né, do controle químico, mas será que tem controle biológico para essa praga? Sim, mais uma vez a resposta é sim. Além dos predadores vertebrados como um todo, né, por exemplo, pássaros, mamíferos que se alimentam de insetos, alguns anfíbios também. Inclusive, nós temos besouros, os carabídeos, que podem se alimentar da larva arame, entre outros predadores. Nós temos também bactérias que estão ali residindo na rizosfera. Tem algumas bactérias do gênero Pseudomonas que tem relatos já de eficiência no controle dessas espécies, né, da família Elateridae, e fungos entomopatogênicos como Beauveria e Metarrhizium, que nós já comentamos em episódios anteriores, inclusive aqui no podcast, e podem ser eficientes no manejo de larva arame na cultura do milho e em outras culturas que eventualmente eles possam atacar. No final das contas, a gente consegue ver aqui, nesses poucos minutos conversados, que é uma praga que não é tão comentada, mas ela pode sim causar prejuízos enormes para a cultura do milho e para outras culturas que ela atinge. Tenho certeza que vocês estão se perguntando aí, ok, Gabriela, a gente falou sobre o ciclo do vagalume, como é que ele ataca a planta, quais são as injúrias e os danos provocados, mas de onde vem a luz do vagalume, né? Bom, eu peguei aqui um trabalho para entender também como é que acontece essa bioluminescência e eu vou abrir aspas para ler a definição aqui para vocês. Vamos lá, abre aspas. Entre os processos vitais ativados pela energia do ATP está a reação de bioluminescência dos vagalumes. Nesta reação, uma molécula denominada de luciferina é oxidada por oxigênio molecular na presença de ATP, íons magnésio e de uma enzima chamada luciferase. Esta reação ocorre em 2 etapas. Fecha aspas. Então vejam, resumi aqui para vocês, né? Na verdade, li um trecho de um trabalho que explica, em termos mais técnicos, o que acontece, mas nada mais é, embora seja bastante complexo, mas nada mais é do que a quebra de moléculas catalisadas por enzimas que geram alguns produtos, dentre eles a emissão de um fóton de luz visível, que é aquilo que a gente vê do vagalume ali piscando numa cor meio amarelo neon. Bom, com essa explicação técnica e já partindo para o final do episódio, a gente consegue entender ou associar qual foi o meu objetivo com o título desse episódio, né? Então, nas árvores de Natal a gente tem o pisca-pisca, são luzes que caracterizam a decoração dessa época do ano, e nas plantações de milho, assim como em outras espécies de plantas cultivadas, nós podemos ver em certa época do ano luzes piscando, que são esses fótons de luz visível aí emitidos pelos vagalumes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio e deixo aqui o meu Feliz Natal para todos vocês, para suas famílias, que seja uma data comemorada em meio a muito amor, muito carinho e boas energias. E, como sempre, até a próxima semana e um grande abraço a todos. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.